Como é que funciona a tua concentração, tua mente? Vamos lá. Tudo que você pensa em 4 coisas. Você pensa em 4 áreas. Teu pensamento, tudo que vem na tua mente, você só pensa em 4 coisas. Só existem 4 coisas que você pensa, tá? Ou você pensa no futuro, é algum pensamento sobre o futuro, né? Sobre o que vai acontecer, ou o seu pensamento está no passado. Então, esse é o primeiro eixo. Então, tudo que você pensa, ou você pensa lá no futuro, ou você está pensando alguma coisa do passado. Sacaram isso? Ou você pensa alguma coisa sobre você, ou você pensa alguma coisa sobre o outro, tá? E o outro, entenda como tudo que é externo para você. Por exemplo, você vai estudar. Aí, quando você decide estudar, às vezes teu pensamento está lá no futuro, você já está pensando na prova. Você já tá pensando, tem gente que já está pensando em gastar o dinheiro antes de passar, né? Então você já está lá no futuro. Ou teu pensamento está no passado. Você está pensando que você não estudou semana passada, você está pensando que na última prova que você fez e que tomou uma surra, você está pensando, né, em alguma coisa pessoal que aconteceu com você, sobre o que você estava ali, aconteceu contigo. Então, teu pensamento, esses são os 2 eixos que acontecem. Ou você está lá no futuro, ou você está lá no passado. Teus pensamentos, tua mente, né? E aí, ou você está no eu. O que é o eu? É pensando sobre você. E quando você, quando a questão da concentração tem muitas vezes, eu não consigo me concentrar, né? Você está pensando ali sobre você. E o outro é tudo que é externo a você. O pessoal aqui da minha casa só faz barulho. Ou a prova. Ou a banca. Ou a matéria. Você está xingando o professor, falando um monte de coisa. Tudo que é externo a você é o outro. Beleza? Agora, o que isso tem a ver com a tua concentração? Tudo. Porque, o que acontece? Lembra de uma regrinha que eu sempre coloco aqui, que eu já ensinei para vocês lá na série Mente Aprovada, que foi o seguinte: pensamento gera o quê? Sentimento. Isso aqui é uma regra. Todo pensamento, ele gera um sentimento. Lembre-se sempre disso. Todo pensamento gera um sentimento. Então, toda vez que você estiver sentindo alguma coisa, por exemplo, eu estou ansioso. A ansiedade é um sentimento. Então, você tem que entender que aquele sentimento está sendo causado por um pensamento. Okay? Então, pensamento gera sentimento. Lembrando disso, qual que é o problema da gente ir lá para o futuro? Porque, na verdade, tudo isso aqui tem a parte, né, é importante. Isso aqui são funções que a tua mente tem. Então, por exemplo, quando você vai planejar o seu estudo, você não precisa pensar no futuro? Você precisa pensar no futuro. É importante. Você não precisa pensar no passado? Você, o que eu fiz que me atrapalhou, né, para aprender com os erros e tal? Você não precisa pensar sobre você? Poxa, como é que eu funciono? Quais são meus pontos fracos? E não sei o que, como é que eu estudo? Quais horas que eu tenho? Você tem que pensar sobre você. Você tem que pensar sobre o outro. Qual a banca, o local que eu vou estudar, o material que eu vou adquirir, tudo isso. Então você tem que pensar nessas 4 funções. As 4 funções, elas são essenciais para a tua vida. A tua mente funciona nesses 4 eixos. Agora, o problema não é você pensar. O problema é quando você vai e estaciona. Tá, entendeu? O problema não é você ir no futuro. O problema é quando você vai no futuro e você não volta do futuro. É quando você vai no passado, quando você vai no eu, quando você vai no outro e não volta, você fica lá. E aí a gente lembrando que pensamento gera sentimento, aí vem a questão. Se o meu pensamento fica no futuro, ele gera o quê? Ansiedade. Que é ansiedade, tá? Ele gera, né, ansiedade. A ansiedade está lá, ó, pensamento no futuro. Ele gera o quê? Ele gera preocupação.
colocar essas duas aqui, exemplificando. Então pronto, então toda vez que você está com ansiedade, porque você está com preocupação, na verdade essa é a causa, essa é a consequência, é o resultado. Porque a causa é o quê? O teu pensamento está lá no futuro, você está vivendo no futuro, ok? Quando você não está no futuro, você está no passado. E quando a gente vive no passado, quando você estaciona no passado, você vive no passado, o que acontece? Quais são os sentimentos que a gente tem aqui no passado? A gente tem um sentimento aqui de tristeza, sentimento de culpa, sentimento de arrependimento, beleza? Esses são os sentimentos que você tem quando você vive ali no passado. Tristeza, culpa, ressentimento e arrependimento. Quantas vezes você não conseguiu estudar porque você estava se culpando porque você não estudou no dia passado ou na semana anterior? Quantas vezes você não conseguiu estudar porque você não passou na última prova? E isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam aqui. Alessandro, eu fiz uma prova e eu não passei e eu não consigo superar. Por que você não consegue superar? Porque você está vivendo aquela prova até hoje. Quando a gente vive aqui no eu, o eu, ele tem dois eixos aqui, dois tipos de sentimentos, tá? Dois tipos de sentimentos aqui no eu. Então, qual que são esses dois pensamentos aí que ficar ali no eu? Lembra o eu é focado em você. Você pode chamar o eu do teu ego, uma série de coisas, né? Que é o sentimento que a gente chama de grandiosidade, tá? Ou que assim, o eu, geralmente você pensa no eu sou demais, eu sou o máximo, eu sou a última bolacha do pacote. Ou quando você pensa, eu sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um Zé Ruela. Aí quando você vem para o outro sentimento, que é a autodepreciação, tá? Então quando a gente fica muito focado no eu, pensando demais sobre você, você pensa nesse sentimento de grandiosidade, grandiosidade no sentido de você se achar demais, entendeu? Você acha que está arrasando. O edital saiu, você não estudou nada e você acha que você vai conseguir, porque você é Jedi, você acha que você vai conseguir fechar o edital até a prova. Beleza? Tem galera que já fechou o edital 5 vezes, você não fechou nenhuma, mas você... Não, porque você é você, né? Não, porque eu vou me matricular num cursinho e pronto, eu vou passar nesse concurso. Ótimo, meu amigo, isso aí. E quando você pensa aqui no outro, né, que é tudo que é externo a você. O pensamento no outro gera que tipo de sentimentos? Gera sentimentos de julgamento, gera sentimento de inveja e comparação. A esse comparação aqui, estudante de concurso quase não se compara, não é verdade? Diz pra mim aí, confessa pra mim. Você nunca se comparou com ninguém, né? Na tua vida você nunca se comparou com nada, né? Nossa, essa comparação é foda lidar com isso, né? Porque eu mesmo pego, todo mundo, né? A gente se compara muito assim com tudo e com todos, beleza?